Ele me enviou um uniforme de limpeza com um bilhete e me disse para ir ao casamento assim. Era para me humilhar na frente da amante. Não sabia, naquela época, que eu já tinha comprado a empresa ligada a ele. Meu nome é Claire. Eu tinha 30 e poucos anos quando tudo desabou e, por anos. A voz que eu usei para me descrever foi a mesma que os outros escolheram para mim, a esposa abandonada, a mulher que não deu certo. Hoje, quando conto essa história, não busco aplausos nem vingança. Busco que alguém entenda que a vergonha pública pode virar combustível quando aplicada da maneira certa. Se essa história fala com você, fica comigo até o fim e se inscreve no canal. Tem gente que precisa ouvir isso. Quando as coisas terminaram com Daniel, não foi uma cena dramática de filme. Foi uma sucessão de pequenas omissões que, juntas, se transformaram num corte profundo. Mensagens que demoravam a ser respondidas, convites que sumiam do calendário, risos que eu não reconhecia nas fotos dele. E, claro, a verdade, uma outra mulher, mais jovem, menos comprometida com o que considerávamos família, aparecendo em lugares onde eu imaginava que ainda havia um lugar para nós. Eu não reagi no primeiro mês. A primeira semana passou entre negação e cobrança. A segunda, entre perguntas sem respostas. A terceira, eu já sentia o corpo se acostumando a uma despesa que não era só financeira, era emocional. Fui apelando para pequenas economias de dignidade, como quem segura a barra de um trem que sai do trilho. Tentei entender onde eu havia falhado, revisitei conversas. Revirei a casa inteira em busca de sinais que explicassem por que ele havia escolhido sair. Não encontrei mais do que aquilo que sempre soubera. Pessoas mudam. Prioridades mudam. E às vezes o amor que você deu simplesmente não volta para você do mesmo jeito. As humilhações vieram depois. Primeiro, sussurros nas rodas de amigos em comum. Depois, olhares de simpatia que pesavam mais que qualquer acusação direta. A sensação de ser reduzida a um rótulo era sufocante. E, então, a proposta pública, o casamento de Daniel com Jessica, um convite formal, impecável e, anexado, o que parecia, a princípio, uma piada cruel, um pequeno uniforme de limpeza, dobrado como se fosse um presente. Para relembrar, dizia um bilhete em letras de máquina. Não foi uma coincidência. Foi uma provocação pensada para ser vista por todos que ele sabia que eu veria. Receber aquilo me fez entender onde estava o limite entre dor e humilhação. Fui tomada por uma mistura de raiva e vergonha, mas também por uma estranha clareza. A humilhação que ele arquitetava não me diminuiu. Me deu foco. Em termos práticos, a primeira coisa que eu fiz foi não aceitar o uniforme. Guardei o pacote como um lembrete e o deixei num canto da casa, ao lado da minha mala de viagem menos, porque decidi que sim, eu iria ao casamento. Mas eu iria do meu jeito. Os meses que se seguiram ao divórcio não foram fáceis, mas também não foram vazios. Se eu tinha perdido uma relação, não tinha perdido minhas capacidades. Comecei pelaquilo que parecia o caminho mais simples, levantar cedo. Havia algo numa rotina disciplinada que devolvia pedaços de autoestima. Corridas no parque antes do nascer do sol, treinos de força em que eu aprendi a respeitar meus limites físicos e a ultrá-los de maneira honesta. À noite, curso executivo em marketing digital. No intervalo entre caixas de areia e relatórios, eu devorava cases internacionais. Aprendia sobre posicionamento de marca, sobre como transformar uma narrativa em preferência de mercado. Emily estava comigo nesse tempo. Ela trouxe café, conselhos práticos e, quando precisei, lugares onde me sentir segura para chorar sem audiência. Emily sabia segurar minhas contradições, minha raiva, meu medo, meu desejo de sumir. Você não precisa provar nada a ninguém, Claire, ela dizia, mas se escolher provar. Que seja mostrando que você é capaz de construir palavras diretas,
que eu aceitei como uma espécie de plano de ação. No trabalho, comecei do fim. Aceitei projetos que ninguém queria. Campanhas para marcas pequenas, produtos que precisavam de uma cara nova. Trabalhei noites em claro, escrevi propostas que ninguém havia pedido e entendi algo que sempre me fascinou. Se você consegue colocar o problema do cliente em perspectiva certa, a solução tende a aparecer. Em menos de 2 anos, passei de coordenadora a líder de campanhas regionais. Me ofereceram uma transferência para a filial europeia, e eu fui. Viajar, conhecer outras culturas de consumo, apresentar projetos em outro idioma menos, tudo isso ampliou mais do que meu currículo. Ampliou minha capacidade de imaginar caminhos que antes pareciam fechados. Foi em uma conferência de mercado em que conheci Alex. Ele não entrou como príncipe, não salvou cenas. Ele apareceu como presença. Observou, fez perguntas inteligentes. E quando me viu naqueles primeiros meses de leve sucesso, foi o tipo de pessoa que aplaude com sinceridade. Alex ouviu minha história sem tentar consertar nada que não estivesse me incomodando. Ofereceu companhia, interesse e respeito. Às vezes, isso é tudo que alguém precisa para transformar coragem em constância. Enquanto minha vida pessoal se reconstituía, a profissional começaram a abrir portas concretas. Um caso de campanha me rendeu reconhecimento em uma revista do setor, depois em um prêmio local. Conheci investidores em almoços curtos e, mais importante, aprendi a vender uma ideia de forma clara e objetiva, expliquei resultados, mostrei previsões, aceitei riscos calculados. Aos poucos, comprei não apenas confiança, mas participação em startups que acreditavam em marketing estratégico, em times pequenos com potencial de escala. A cada investimento pensado, minha rede e meu capital cresciam, não foi sorte. Foi leitura de mercado e trabalho, e uma boa dose de insistência. A oportunidade de comprar a empresa ligada a Daniel não apareceu de um dia para o outro como um golpe de sorte. Foi um resultado lógico do caminho que eu vinha trilhando. Havia uma janela, a empresa dele, conhecida no setor, enfrentava dificuldades de reposicionamento. Eu sabia dos problemas porque circulava nos mesmos eventos, porque minha rede de investidores via potencial onde outros viam risco. Um sócio em comum sugeriu que eu avaliasse a possibilidade de entrar como investidora. 3 reuniões depois, com investidores alinhados e uma proposta de participação majoritária cuidadosamente costurada, nós oferecemos. Em termos práticos, eu passei a ter influência decisiva na empresa em que Daniel tinha cargos de destaque. Não foi teatral, não foi vingativo, foi estratégico. Eu comprei a empresa como quem compra um projeto em que acreditava, com a perspectiva de que honestamente, de provar para mim mesma que eu podia. Eu não fiquei gritando por aí que havia comprado a empresa. Não era preciso. O que me interessava não era humilhar, mas reescrever uma posição. E, ainda que o barulho externo viesse depois. O objetivo sempre foi crescimento sustentável, para mim e para os outros que trabalhavam ali. Quando o convite do casamento chegou, com aquele uniforme dobrado em silêncio, pensei em recusar. Não por medo da humilhação que ele queria impor. Eu já havia passado por isso menos, mas porque a ideia de confrontar a ferida em público exigia energia que eu preferia direcionar para outras coisas. Foi Emily quem me puxou de volta. Vá, não por ele, por você. Vá e mostre que ninguém define a sua dignidade. Alex apoiou a ideia com um olhar que não pedia nada em troca. Só queria que eu estivesse confortável com qualquer escolha que eu fizesse. Nós fizemos um plano simples. Não ir para provocar. Ir para representar uma versão de mim que estava inteira, mesmo que marcada. Escolhi um vestido que não gritava ostentação, mas que tinha corte e costura precisos. Um vestido que dizia, estou aqui, com elegância, sem necessidade de sermos maiores uns que os outros. Combinamos ficar juntos a noite inteira.
Emily se comprometeu a sentar discretamente perto da entrada, para dar cobertura se alguém tentasse alguma cena. Alex, sempre prático, disse: "Você não precisa de ninguém para defender sua presença. Eu vou estar ao seu lado porque quero estar. E isso basta." Na noite do casamento, o salão estava cheio. Havia faces conhecidas e desconhecidas, vozes que eu preferia não ouvir. Luzes que transformavam tudo em algo cinematográfico. Ironicamente, me senti como se estivesse numa cena. Ao entregar o convite na portaria, vi a expressão de Daniel. Ele me reconheceu sem surpresa, olhos que se acostumaram a julgar pela metade das coisas. Jessica, a noiva, olhou de maneira que queria ser cortejada pelo próprio triunfo. No bolso do vestido, senti o pacote com o uniforme, como uma pequena lembrança da estratégia dele. Não o mostrei a ninguém. Entramos com calma. As conversas silenciaram por um segundo. Sempre há esse momento, quando a presença de alguém suspende o fluxo normal das coisas. Não falei alto, não precisava. Minha postura, meu sorriso contido, meu olhar que buscava mais que vingança, buscava serenidade. Alex me apresentou a algumas pessoas como minha companhia. Alguns conhecidos do setor me cumprimentaram com naturalidade. Outros trocaram olhares e cochichos rápidos. Foi quando percebi que a compra, que eu preferira manter discreta, já começava a ter efeito. Nos meses anteriores ao casamento, a notícia havia circulado de maneira controlada. A estratégia era que o mercado soubesse, para que a empresa não naufragasse num silêncio gerador de rumores menos mais. Que isso não se transformasse em um anúncio de teatro. Ainda assim, em eventos pequenos, quando um nome circula perto de outro, o murmúrio se espalha. No salão, ouvi alguém comentar baixinho: "Não é possível que seja ela." Ouvi dizer que ela entrou com participação majoritária. A frase viajou numa cadeia de olhares até chegar ao ouvido de Daniel. Vi seu rosto perder a cor, e pela primeira vez senti algo que não era apenas vitória. Era a estranha sensação de que o mundo estava, finalmente, equilibrando algumas contas invisíveis. A reação da plateia não foi um coro de aplausos. Foi mais sutil, um silêncio curioso. Algumas taças pararam por um instante no ar, e a conversa se rearranjou. Jessica notou a mudança, e nela brotou algo entre pânico e raiva, menos aquela expressão que você tem quando percebe que os planos que você pensou infalíveis têm falhas estruturais. Daniel tentou recompor o sorriso, mas o firmeza havia vazado do seu gesto. No meio do jantar, um conhecido do setor, que havia sido convidado, se aproximou e me cumprimentou com naturalidade. Em ênfase discreta, parabéns pela posição na empresa, não era um anúncio altissonante. Era uma confirmação que começou a circular e que, poucos minutos depois, já estava nos sussurros da conversa. Alguém, mais ousado, levantou um brinde genérico às novas fases da vida, menos, e naquela hora, os olhos se voltaram para mim como se eu fosse um ponto de interrogação que merecia resposta. Eu poderia ter feito um anúncio. Poderia ter pegado o microfone e dito: "Sim, comprei a empresa, preferi não." Havia uma pressão diferente em me anunciar em alto e bom som. Ao invés disso, deixei que o rumor cumprisse seu papel. A ironia é que a humilhação que ele planejou com aquele uniforme se transformou em um vácuo de sentido. Não por minha força explícita, mas porque eu já havia realizado o que realmente importava: transformar dor em projeto, projeto em capital, capital em posição real. A aquisição foi consequência de trabalho, e trabalho não precisa de espetáculo para ser legítimo. Depois da festa, as mensagens chegaram. Algumas eram de amigos tentando decodificar a situação. Outras, mais diretas, vinham de pessoas que eu nem sabia que se importavam com posições no mercado. Daniel, por sua vez, escreveu. Não foi uma mensagem agressiva. Foi uma mistura de pedido de explicação e surpresa contida. Como isso aconteceu?
Podemos conversar? Dizia o texto. Eu li, guardei o telefone. Por um tempo, não respondi. Alex perguntou se eu queria responder naquele momento. Não, respondi. Não quero que ele pense que tem espaço para reabrir feridas com argumentos. Fechamos isso. Hoje isso não me interessa. Na manhã seguinte, fiz algo que simboliza muito do meu novo ritmo. Apaguei as mensagens antigas do celular que guardavam as humilhações do passado. Não quis apagar lembranças por rancor, mas por economia emocional. Deixar o passado organizadinho, sem carregar o peso das conversas que apenas me puxavam para trás. O ato foi silencioso e solene. Limpei não por raiva, mas por cuidado comigo mesma. As reações externas continuaram por semanas. Clientes antigos que não me respondiam voltaram a enviar e-mails com propostas. Pessoas que acreditavam que meu destino era um só, repensaram. Você viu o que ela fez? Tornou-se uma frase que muitos repetiam com curiosidade quase científica. Vi entrevistas em que disse que meu objetivo ao entrar na empresa era profissionalizar processos e humanizar gestão. Foi a verdade. Não entrei para consolidar um rancor. Entrei para consertar estruturas onde era preciso. Ainda assim, houve quem esperasse que eu pegasse o telefone e destruísse a vida de quem me fez mal. Isso não é minha natureza. Minhas escolhas eram mais complexas e, espero, mais maduras. Prefiro reerguer do que ruir. Prefiro transformar recursos em oportunidades coletivas do que transformar dor em espetáculo. Com o tempo, Daniel procurou uma conversa formal. Não havia acusações nas palavras que trocamos na sala de reuniões da empresa que agora integrava meu portfólio. Havia, no começo, o desconforto de quem, de certa forma, ainda buscava uma justificativa pessoal para um resultado que, ali, deixou de ser pessoal. O negócio estava nas mãos de investidores, do conselho e do planejamento de um time que queria ver a companhia viva novamente. Conversamos sobre transição, sobre funções possíveis e sobre buscar um caminho profissional que não dependesse do passado. Ele aceitou, eventualmente, um cargo reduzido, com responsabilidades claras. Não sei dizer se foi orgulho que o impeliu a aceitar, ou a necessidade de manter um teto que não estava inteiramente nas suas mãos. O que sei é que o passo era uma síntese do que eu havia aprendido. Liderar não é humilhar. Liderar é reorganizar. Passei a receber mensagens de mulheres que haviam passado por humilhações parecidas. Pessoas que, ao ouvir que eu havia ido ao casamento e mantido a compostura, se sentiram autorizadas a planejar uma saída diferente para suas próprias dores. Respondi a muitas cartas, não como quem dá receita, mas como quem compartilha um mapa feito de falhas e acertos. Falei sobre disciplina, sobre procurar ajuda profissional quando necessário, sobre como investir em si, em estudo. Em rede, em saúde, rende resultados que, por mais paradoxal que soe, muitas vezes são a melhor forma de vingança saudável, transformar a própria vida. Também aprendi a recusar convites que me colocavam de volta em cenários que eu já havia resolvido. Daniel, em determinado momento, voltou a perguntar se haveria chance de reconciliação. Acho que esse foi o teste de maturidade, para ambos. Minha resposta foi simples e firme, não por rancor, mas por clareza. Quando alguém esquece o que é ser parceiro, quando escolhe caminhos que ferem, o que resta às pessoas inteiras é seguir adiante. Não sou contra perdão. Sou contra a revisão contínua de decisões que nos marcaram de forma negativa. O perdão pode existir, mas não precisa de retorno. Hoje, quando olho para aquele uniforme que ele quis me mandar como arma, vejo outra coisa. Vejo um símbolo, a tentativa de reduzir uma mulher a um papel menor. Vejo também a energia que transformei. Não foi um caminho rápido. Não foi sem noites em claro, sem conversa com Emily, sem o ombro paciente de Alex. Foi um processo longo.
que exigiu muita paciência e a coragem de apostar em mim mesma quando as forças pareciam poucas. Se há uma lição que eu deixo é esta: a vitória que realmente importa não se mede pela humilhação que você causa em quem te feriu. Mede-se pela capacidade de criar uma vida nova, com significado e estabilidade. Comprar a empresa não me conferiu paz instantânea. O que ela me deu foi a possibilidade de redesenhar um ambiente de trabalho e provar, sobretudo para mim, que eu podia. E isso é diferente de tentar um teatro de revanche. Meu objetivo foi reconstrução. Às vezes me perguntam se teria sido diferente se eu tivesse respondido ao uniforme com escárnio. Se eu tivesse usado aquele objeto como combustível para um ato teatral menos aparecer no altar, arrancar elogios públicos, humilhar, a resposta é não. Não teria sido diferente no que realmente importa. A humilhação que ele planejou era limitada, curta, cotidiana. O que eu procurei construir é duradouro. Preferi investir em cursos que ampliaram minha visão, em relacionamentos que me fortaleceram, em sentir meu corpo e minha mente aptos para encarar desafios. Preferi construir valor que não se esvai em um brunch de domingo. Hoje, minha rotina ainda tem treinos, reuniões e cafés com Emily, ainda projetos que exigem noites e negociações que desafiam o sono. Alex e eu não construímos uma história de conto de fadas. Construímos uma parceria de respeito, regada a conversa sobre o futuro e a vontade sincera de crescer junto. Ele não entrou para me salvar, entrou para caminhar lado a lado. Essa diferença, no meu entender, é essencial. Às vezes recebo perguntas do tipo: o que você faria se encontrasse Jessica na rua? E eu sorrio. A resposta é simples: olharia, agradecer, seguiria. Porque a vida que se consolida não precisa de coros de triunfo sobre os outros. Precisa de testemunhas do seu próprio processo de ser melhor a cada dia. Se há algo que me arrependo, talvez de ter dedicado tempo demais, no início, a tentar entender motivações alheias. Mas isso é humano. O que ficou claro é que minha bússola passou a apontar para dentro, investir em saúde emocional, em aprendizado contínuo, em redes que ampliam oportunidades. São essas coisas que fazem com que um convite maldoso com um uniforme dobrado pareça, no fim, uma lembrança pequena. A verdadeira resposta veio em meses de trabalho, e no dia em que eu, sem alarde, me tornei parte importante de uma empresa que um dia foi um símbolo de derrota para mim. E se você está assistindo e pensa em vingança como meta, respira fundo. A vingança pública pode até dar um prazer momentâneo, mas pouca coisa é tão transformadora quanto colocar sua energia em ser melhor. Se você tem um plano concreto para investir em si, um curso, terapia, economizar para um projeto menos, comece por aí. Não prometo resultados mágicos, mas prometo que o trabalho consistente muda cenários. Antes de terminar, faço um convite. Conta nos comentários o que você faria se estivesse no meu lugar. Curta esse vídeo se a história te tocou e compartilha com alguém que precisa ouvir que reerguer pode ser a melhor resposta. Eu contei essa história porque ela me transformou. Porque, no meio dessa humilhação planejada, encontrei um caminho de reconstrução que me levou a lugares que eu jamais imaginei. Hoje eu não carrego o uniforme que ele me enviou. Carrego a experiência de quem aprendeu a transformar dor em projeto e que, por ironia do destino, comprou aquilo que precisava para não depender mais da validação de quem não quis ficar.